5 ao 38, né? Amém? Todo mundo achou aí? Antes da gente ler, eu queria que a gente pudesse... Todo mundo me conhece, né? Acho que não vou... Precisa apresentação. Antes da gente ler o Evangelho, Cícero ia conduzindo aí a oração e falando dessa essência de Deus que a gente precisa exalar, né? Que ele nos tirou do lamaçal do pecado, nos introduziu em seu reino, e São Paulo vai dizer aos Coríntios que nós precisamos exalar o perfume de Cristo. Aí faz a gente lembrar também daquela mulher que chegou aos pés de Jesus e lançou todo o odor do seu pecado aos pés dele. Ali quando ela chorava, ela derramava ali a sua velha mulher e depois derramava um vaso de perfume sobre a cabeça de Jesus, e diz que o perfume preencheu toda a casa, né? Ou seja, aquele perfume de Jesus, de Cristo, se une, né, ao odor daquela mulher, e o perfume de Cristo é como se dissesse assim, anula todo o odor dela e fica exalando somente o perfume de Cristo. E quando Cícero falava disso, eu ia trazendo à memória essas pessoas que se encontraram com Jesus e que tinham o odor do pecado, como nós tivemos um dia, e ainda quando nós caímos de novo no pecado, né? Que São Pedro vai dizer que a gente é como uma porca lavada que depois volta a se envolver na lama, ou como um cachorro que vomita e depois volta a comer o próprio vômito. Assim também acontece com a gente, infelizmente. A gente toma banho e quando a gente pensa que não, a gente está se envolvendo na lama de novo. Mas a graça maior é que o banho de Deus se renova a cada manhã. A sua misericórdia se renova a cada manhã. Então, para a gente exalar esse perfume de Cristo, tem uma canção aqui que é bem assim, antiga, todo mundo conhece. E eu queria que a gente pudesse cantar aqui, bem tranquilamente, para a gente dizer para Ele, eu quero exalar esse perfume, quero. Mas só que eu sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso, sozinho eu não sei, e eu quero que o Senhor me molde, quero que o Senhor venha me modelar, faça de mim um molde, né? A canção diz assim: eu quero ser Jesus amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Toma minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser. Eu quero ser Jesus amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. E é isso que Jesus quer fazer de nós nessa noite, cada um de nós. Essa música ela é inspirada numa visão que o profeta Jeremias teve. Jeremias disse que viu a casa do oleiro, né? O Senhor transporta Jeremias, não sei se em êxtase, se pessoalmente, mas ele vê a casa do oleiro, e na casa do oleiro Deus pede que ele repare, olhe para o oleiro tomando o barro e preparando o barro. E depois ele vai dizer que o oleiro é o próprio Deus e o barro
era o povo de Israel. Hoje a igreja, cada um de nós. E Ele quer fazer de nós vasos de honra. O apóstolo São Paulo diz que existe vasos de honra e vasos de desonra. Na nossa casa tem vaso de desonra. Estou falando vaso mesmo, objeto. Que a gente pode dizer, como assim? Existe vaso de honra e de desonra. Existe um vaso de desonra. E existem os vasos de honra. Você pega, por exemplo, um vaso desse de flor, que adorna o altar. Esse é um vaso de honra. Porque ele serve para algo nobre. E o Senhor nessa noite quer fazer de nós vasos de honra, não de desonra, vasos de honra. Porque esse Deus que coloca o seu cheiro em nós, Ele foi para o céu, como nós rezamos todo domingo, mas Ele vai voltar um dia. Ele prometeu. São Pedro disse assim: existe muitos que ficam dizendo, a promessa do Senhor terá falhado, porque Ele tarda tanto em demorar. E São Pedro responde, não, a promessa não falhou, mas é porque Ele está agindo de misericórdia, porque não quer que ninguém se perca. Aí ele diz, que qualidade de vida nós estamos levando? Vida de santidade ou vida de pecado? Ele diz que a santidade da nossa vida, apresse o Senhor e Ele virá. Então, o Senhor virá. Isso é promessa dele. E tem muita gente que desacreditou dessa promessa, porque pensa que ela está a demorar. Mas ela não está a demorar. É o Senhor que age com misericórdia. Ele espera o tempo oportuno para voltar. O Evangelho de hoje fala isso para nós. São Lucas, capítulo 12, versículo 35. A gente vai ler o texto todo e eu vou meditá-lo de trás para frente. Parece até um pouquinho estranho, mas eu vou meditá-lo do versículo 38 para o versículo 35. Diz assim o Evangelho: estejam cingidos os vossos rins e acesa as vossas lâmpadas. Sede semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor ao voltar de uma festa, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Em verdade vos digo, ele há de cingir-se, dar-lhes a mesa e os servir. Se vier na segunda, ele tem algum lugar que diz, se vier à meia-noite, ou se vier na terceira vigília, às 3 da madrugada, e os achar vigilantes, felizes daqueles servos. Então o Senhor virá. O Senhor virá. Ele não falhará, Não falhará. Que eu seja santo, 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 pois Ele é santo, santo, santo. É isso que o Senhor quer de nós. E que a santidade da nossa vida apresse o Senhor. Como eu disse, eu vou meditar aqui um pouquinho com vocês, de trás para frente. Ele diz assim: se vier na segunda, ou se vier na terceira vigília, e os achar vigilantes, felizes deles, felizes daqueles servos. Como eu dizia, algumas pessoas podem dizer, o Senhor está demorando. Está demorando demais. Eu conheço um amigo, que inclusive eu sou padrinho da filha dele, ele é ateu. Ele disse a mim uma vez que Jesus estava voltando de lambreta, por isso demorava tanto. Aí eu disse, não se preocupe não, mesmo que ele tarde, ele não falhará, porque ele é fiel para cumprir as promessas que ele fez. E nenhuma promessa dele
ficou sem se realizar. Aí eu disse, mas ele tratará comigo e com você. Porque bem-aventurado é o servo, feliz é o servo. Essa palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz o servo, quer seja na segunda vigília ou na terceira vigília, lá quando todo mundo achar que não vai acontecer, ou na primeira vigília, logo aí às portas. Feliz o servo que ele encontrar de pé. São Lucas capítulo 21, versículo 36 vai dizer: bem-aventurado aquele que estiver de pé quando o Senhor voltar. Não importa se vai ser na segunda, na terceira ou qual seja a vigília, ele virá. E bem-aventurados seremos nós se nos encontrarmos vigilantes. O que é vigiar? Eu coloquei até aqui, né? Vigiar significa acautelar-se, ou seja, agir com cautela. Todo mundo está fazendo, mas eu não sou todo mundo. Todo mundo está andando por esse caminho, mas eu não sou Maria, vai com as outras. Então eu vou ter cautela para poder fazer as coisas. Outro significado é observar atentamente. Jesus disse: vocês são hipócritas. Vocês sabem interpretar um vento mais frio, uma nuvem que se organiza e logo vocês dizem que vão chover. Hipócritas. Vocês sabem interpretar os sinais da natureza, mas não sabem interpretar os sinais dos céus. E os sinais dos céus estão aí. Um deles é a promessa do próprio Jesus que disse: por ocasião da vinda do Filho do Homem, os homens estarão como nos dias de Noé, comendo e bebendo. Comendo e bebendo. Hoje é o que mais existe. Veja aqui, olhe para a igreja, dê uma olhadinha aí ao seu redor. Quantas pessoas tem aqui? Mas quando eu vinha pelo caminho, eu vi muita gente por aí. Não estou dizendo que é errado e ninguém vai para o inferno por causa disso, mas a academia ali está abarrotada. Eu estou pensando em ir para a academia, preciso. Não estou dizendo que quem faz a academia vai para o inferno, mas eu estou dizendo que as prioridades hoje são essas coisas. As coisas do mundo. As coisas como no tempo de Noé. Os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Veio o dilúvio, Noé entrou na arca e o dilúvio consumiu todos, matou a todos. Jesus disse que quando ele voltar vai ser assim. Vai ser como nos dias de Noé. Os homens estarão comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Ou seja, estarão vivendo a farra. Estarão vivendo o tempo da farra, da forra. É pecado comer e beber? É pecado casar-se e dar-se em casamento? Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que as pessoas só se preocupam com as coisas deste mundo. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Quem é membro da comunidade de Aliança Sal e Luz sabe como as nossas 2 últimas semanas está imprensada. Semana passada passei a semana todinha na igreja. Essa semana vai ser a semana todinha na igreja. Hoje corri para casa para poder jantar com a minha filha e com a minha esposa, porque tanto a esposa como a filha cobra. Mas eu preciso estar aqui. Não, Denis, só porque tu vem pregar? Não é só por causa disso. Me esforço e me esforçarei para estar aqui todas as terças. Porque a gente precisa de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos do amor de Deus. Porque senão, do contrário, nós não ficaremos alertas. Nós não ficaremos atentos. Nós não estaremos em sentinela, de sentinela. O Evangelho continua dizendo assim, versículo 37, bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando. Quando vier, em verdade vos digo, ele há de cingir-se, dar-lhe a mesa e os servir. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Pega aí na sua Bíblia o livro do Apocalipse, rapidamente, é o último livro lá da Bíblia, Apocalipse 19.
São Lucas está dizendo para nós, ou melhor, Jesus, por meio de São Lucas, está dizendo para nós que os servos que se acharem ou que forem achados por Jesus vigilante, esses servos experimentarão a graça, o privilégio de que o próprio Jesus coloque a mesa para eles, cinja os rins e sirva a mesa para eles. Sabe o que isso significa? Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa, Jesus se coloca à mesa com os seus apóstolos. Bem-aventurado, felizes os apóstolos, que Jesus se coloca à mesa com eles. Jesus prepara a mesa com eles, toma uma toalha, cinge os rins e serve os seus apóstolos. A mesma coisa se dará por ocasião da vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, ele vai fazer a mesma coisa. São Lucas revela para nós aqui. Feliz serão aqueles servos que estiverem vigilantes, porque Ele mesmo, o Senhor, colocará a mesa, cingirá os rins e nos servirá. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 vai dizer assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque se aproxima as núpcias do Cordeiro. Sua esposa, a igreja, está preparada. Foi-lhe dado vestir-se de linho puríssimo e resplandecente, pois o linho são as boas obras dos santos. Ele me diz então, escreve: felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras, são palavras autênticas de Deus. Veja o que nos espera. O Senhor mesmo nos servirá a sua núpcias, o seu banquete nupcial. Nós sentaremos à mesa com Ele e Ele nos servirá. Como serviu os apóstolos, como serviu os seus. Agora nós precisamos fazer de tudo para estarmos vigilantes. Porque senão, do contrário, acontecerá conosco, e tomara Deus que não, o mesmo que aconteceu com Judas naquela ceia, naquele banquete. Jesus disse: um de vocês me trairá. João inclina a cabeça no peito de Jesus e pergunta: quem é, Senhor? E Jesus diz um sinal: aquele a quem eu der a hóstia, o pão molhado no vinho, aquele a quem eu der o meu corpo embebido no meu sangue, aquele que comungar nas duas espécies. E quando ele comunga nas duas espécies, São Mateus revela para nós que naquele mesmo instante Satanás entrou no coração de Judas e Judas saiu para trair Jesus, para entregar Jesus. Então que nós possamos pedir a Deus a graça de ser barro mesmo na mão dele. Ser barro sensível, molhado, que tem a possibilidade e a condição de ser moldado por ele. Porque aí ele fará de nós discípulos, e discípulos fiéis, não qualquer discípulo. Aí você volta aí para o Evangelho, para a gente já ir se organizando para terminar. Versículo 36 diz assim: sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor ao voltar de uma festa, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. O livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, vai dizer assim: o próprio Jesus, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e farei ceia, refeição com ele. Jesus está dizendo que seremos nós bem-aventurados se estivermos como o servo de um homem que foi, mas que volta da festa e logo quando ele bate, alguém abre. Só é possível bater e logo ser aberta a porta se aquele que está para abrir a porta estiver vigiando.
estiver de vigília, estiver de guarda. Porque se ele estiver dormindo, vai se bater. Lembra quando a gente era adolescente, que a gente saía para uma festinha? Aí quando a gente chegava em casa com medo de estar na rua, aconteceu isso comigo muitas vezes. Aí eu chegava no portão, porque meu pai não autorizava a gente pegar uma chave, uma cópia da chave. Aí a gente chegava no portão, a mãe já estava dormindo. A mãe dizia, ó, até 10 horas, no máximo 11. Aí quando estava um pouquinho mais crescido, meia-noite no máximo. Aí a gente chegava em casa no portão, pá, manhã, não dava nem uma suspirada. E a mãe dormindo e você batia, pá, desesperado. Olha o tempo para abrir, ó. Por quê? Porque não estava vigiando. Estou dando um exemplo, a mãe cansada pegava no sono. E porque estava dormindo, demorava a ouvir, até mesmo pelo cansaço, a porta. E por isso, não abria logo na primeira batida. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, que nós precisamos estar vigilantes. Porque quando ele bater, a primeira vez que ele bater, você já abrir. Agora nós precisamos abrir e sair da frente. Porque muitas vezes a gente, quando escuta a porta bater, a gente pensa, é uma pessoa estranha, né? Aí fala o quê? Abre assim, ó, só uma brechinha e ainda tem uma correntinha aqui. Aí se Jesus fosse falar hoje, ele dizia, quando eu chegar aqui bater, abra a porta, aquele que abrir, e sair da frente, eu entrarei. A gente precisa sair, abrir a porta e sair. Senhor, está aqui, a porta está aberta. Eu saio da frente, a porta é tua, a casa é tua. Porque muitas vezes a gente até se abre, mas não sai da frente. Quer viver do nosso jeito. Eu vou para a igreja, mas eu não concordo com isso. Eu sou católico, mas não concordo com procissão. Eu sou católico, mas eu não concordo que o padre não pode casar. Eu sou católico, mas eu não concordo que fique rezando para as imagens. Eu sou católico, mas eu não concordo que se ajoelhe para uma imagem. Eu sou católico, mas eu não concordo. Abra a porta e saia da frente. Tire o seu eu da frente e deixe o eu de Deus entrar. O grande eu sou, deixa ele entrar. Deixa ele ser Deus na nossa vida. E aí sim. E o finalzinho, o versículo 35, ele diz, né? Estejam cingindo os vossos rins e acesa as vossas lâmpadas. Quem não lembra das 10 virgens? As 10 virgens que estavam ali, 5 prudentes e 5 imprudentes. Vai dizer o Evangelho que as 10 cochilaram, dormiram. Mesmo a gente que está na igreja, a gente vai cochilar de vez em quando. E talvez a gente cochile até junto com o povo do mundo. Mas o que mais importa não é somente o cochilo. Ah não, eu cochilei, então perdi tudo. Não, você cochilou, é normal, a gente cai e o Senhor nos levanta de novo. Esses cochilinhos que a gente dá, não é o fim. Esses cochilinhos que a gente dá, não é ali, vamos dizer assim, a aniquilação total. Esse cochilo que nós damos é até normal. Mas o importante é que quando a gente ouvir o noivo que está chegando, a gente desperte. E ao despertar, a gente esteja com as lâmpadas acesas. Estejamos com as lâmpadas acesas. Afinal de contas, nós somos sal da terra e luz do mundo. Eu não estou falando da comunidade somente. Estou falando de todo batizado. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Estar com as nossas lâmpadas acesas é estar vivendo os sacramentos. Caiu, confessa. Que luta confessar, né, meu irmão? É uma luta, né? Às vezes a gente tem que se deslocar para longe. Mas é essa luta que o Senhor vai dizer que é estar com os rins cingidos. Uma mulher, se estiver com um lombo na rua, pense num lombo apertado, a mulher. Aí de repente alguém diz assim, ó, corre. O que é que ela faz? Ela vai correr para cair com um lombo apertado? Ela vai pegar o lombo e fazer isso, né? Esse estar com os rins cingidos na Bíblia era estar preparado para fugir ou para entrar em guerra. Estar com os rins cingidos era pegar aquela túnica que até os homens usavam, levantar ela para que ficasse mais curta e não atrapalhasse as pernas andar mais rápido ou correr, levantava e amarrava um cordão aqui, ó. É estar pronto, preparado para correr se for preciso ou para lutar. Está com os rins cingidos. É a mesma coisa que uma mulher hoje, se estiver com lombo. Se alguém gritar corre, tem que levantar para não tropeçar com o próprio vestido e cair. Então Jesus está dizendo para nós, é preciso estar com os rins cingidos. E o que é estar com os rins cingidos?
é estar preparado, é estar de prontidão, é estar com os olhos abertos, porque o Senhor virá, Ele logo virá, Ele não tardará. Até a gente pode pensar, está demorando, mas não está demorando. São Pedro vai dizer, nessa mesma passagem, que não está demorando, ele vai dizer que é porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O salmista Davi disse assim: Senhor, 1000 anos para ti é como a vigília de ontem que passou. Olha, e a gente fica aí pensando, 1000 anos é como um dia. 2000 anos que Jesus subiu aos céus. Nas contas dele é só 2 dias. E alguns minutinhos, não chega nem a horas. E a gente está dizendo que está demorando. Talvez esteja demorando para a nossa geração, que já está pertinho, né, de se aproximar do fim. Aqueles que têm acima dos 40 e alguma coisa, 50, 60, 70. Mas não está demorando. O Senhor está agindo de misericórdia. Então que a gente possa pedir ao Senhor: Senhor, dai-me a graça de estar sempre vigilante. E se eu não estiver, manda o teu Espírito para me despertar. Desperta, tu que dorme, ressuscita para a vida, porque o Senhor te chama. E a gente precisa estar de prontidão, vigilante, de pé, preparado. Se for o caso, para correr para salvar a vida ou para correr para lutar. Mas é preciso estar preparado. Tem uma música de Padre Jonas que diz assim, ó: vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. O vigia, cansado, ele fica ansioso que o sol apareça. A noiva, querendo casar, fica ansiosa que o noivo volte de viagem. E o Senhor disse que a gente precisa esperar por ele assim, como o vigia que espera o sol que vai raiar, ou como a noiva que espera o noivo que está para chegar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então que nós possamos pedir a Deus essa graça, a graça da vigilância. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor